Meu nome é Lucas e durante muito tempo fui exatamente o tipo de homem que você encontra em qualquer esquina. Inseguro, passivo, sempre cedendo para agradar. Acreditava que ser gentil e compreensivo era suficiente para conquistar e manter uma mulher ao meu lado. Trabalhava como analista financeiro em uma empresa mediana, ganhava o suficiente para sobreviver, mas nunca tive ambição de crescer. Minha vida era uma sequência previsível de trabalho, casa, Netflix e alguns encontros ocasionais com amigos que, assim como eu, pareciam flutuar pela vida sem direção. Aos 28 anos, achava que tinha encontrado o amor da minha vida em Marina, uma mulher de 26 anos que conheci em um aplicativo de relacionamentos. Ela era exatamente o que eu sempre sonhei: bonita, inteligente, bem-sucedida na carreira de marketing digital. Desde o primeiro encontro, me senti hipnotizado por sua personalidade vibrante e sua aparente segurança. Marina tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma forma de falar que me fazia sentir especial. Nos primeiros meses, ela me bombardeava com mensagens carinhosas, sempre querendo saber sobre meu dia, meus planos, meus sonhos. Eu me sentia finalmente completo, como se todos os anos de solidão e insegurança tivessem valido a pena para chegar até ela. Rapidamente, mergulhei de cabeça no relacionamento, fazendo dela o centro da minha existência. Cancelava compromissos com amigos para ficar com ela, deixava de fazer coisas que gostava para me dedicar exclusivamente ao nosso romance. Acreditava piamente que ela sentia o mesmo por mim, que éramos almas gêmeas destinadas a ficar juntas para sempre. Mas as coisas começaram a mudar sutilmente após o 4º mês. Marina começou a demorar mais para responder minhas mensagens, sempre com desculpas elaboradas sobre trabalho ou compromissos familiares. Quando saíamos, ela estava constantemente checando o celular, sorrindo para a tela de uma forma que não fazia comigo há semanas. Quando eu perguntava sobre isso, ela ria e dizia que eram apenas trabalho ou amigas falando bobagem. Eu queria acreditar, então acreditava. Comecei a notar que ela evitava fazer planos para o futuro, sempre mudando de assunto quando eu mencionava viagens ou compromissos a longo prazo. As sextas-feiras, que antes eram nosso momento sagrado, começaram a ser interrompidas por compromissos de última hora, que ela não podia cancelar. Ela dizia que precisava networking para a carreira, que eu deveria ser mais compreensivo e apoiador. Eu engolia a frustração e sorria, dizendo que entendia perfeitamente. Internamente, uma voz sussurrava que algo estava errado, mas eu sufocava essa voz com justificativas. Ela estava estressada. A carreira dela era importante. Eu estava sendo ciumento sem motivo. A transformação no comportamento dela se intensificou no 6º mês. Marina começou a ser mais distante fisicamente, sempre com dor de cabeça, cansaço ou simplesmente não estava no clima. Nossas conversas se tornaram superficiais, como se ela estivesse presente apenas fisicamente. Ela começou a criticar pequenas coisas sobre mim: minha roupa, meu corte de cabelo, minha falta de ambição profissional. Sempre de forma sutil, envolvida em tom de ajuda ou sugestão, mas que me deixava com a autoestima cada vez mais baixa. Tentei compensar sendo ainda mais atencioso. Comprava presentes caros, levava-a para restaurantes sofisticados que comprometiam meu orçamento, sempre tentando reconquistar a Marina dos primeiros meses. Ela aceitava tudo com um sorriso educado, mas vazio. Era como alimentar um buraco negro. Nada nunca era suficiente, e eu sempre me sentia aquém do que ela merecia. A gota d'água veio em uma quinta-feira chuvosa de setembro. Marina havia dito que trabalharia até tarde, mas algo no tom de sua voz me incomodou. Decidi fazer uma surpresa, e fui até o escritório dela com sua comida favorita. O segurança me informou que ela havia saído às 17 horas, 3 horas antes do que havia me dito. Meu coração disparou, mas ainda assim procurei justificativas. Talvez ela tivesse ido a outro compromisso de trabalho. Talvez tivesse esquecido de me avisar. Dirigi sem rumo pela cidade com a comida esfriando no banco do passageiro. Foi quando a vi. Do outro lado da rua, saindo de um restaurante íntimo que eu havia sugerido várias vezes, mas ela sempre recusava dizendo ser muito clichê. Ela não estava sozinha. Um homem alto, bem vestido, segurava sua mão e a puxava para um beijo apaixonado. O mesmo beijo que ela há meses dizia estar sem energia para me dar.
Observei paralisado enquanto eles entravam em um carro. O carro dele, obviamente muito mais caro que o meu. Senti como se uma bomba tivesse explodido dentro do meu peito. Todas as desculpas, todas as justificativas, todos os sinais que eu havia escolhido ignorar se cristalizaram em uma verdade dolorosa e incontestável. Eu era apenas uma opção conveniente enquanto ela explorava possibilidades melhores. Passei a noite inteira acordado, revivendo cada momento dos últimos meses, cada mentira disfarçada, cada desculpa que eu havia engolido. Pela primeira vez em meses, não mandei mensagem de boa noite para ela. Senti uma mistura de raiva, humilhação e, estranhamente, um pouco de alívio. Finalmente, a verdade havia se revelado de forma que nem eu poderia negar. No dia seguinte, Marina me ligou como se nada tivesse acontecido, com aquela voz doce e familiar. Disse que estava cansada, que havia dormido cedo. Eu a deixei falar, sentindo cada palavra como mais uma farsa. Quando ela terminou, simplesmente disse: "Preciso conversar com você. Hoje à noite." Ela tentou protelar, mas eu fui firme. Pela primeira vez em meses eu não cedi. Quando nos encontramos naquela noite, ela chegou com aquele sorriso manipulador que eu havia aprendido a reconhecer. Mas desta vez, eu estava preparado. Contei exatamente o que havia visto. Sem drama, sem gritos, apenas fatos. Ela tentou negar, depois minimizar, depois virar o jogo dizendo que eu estava sendo controlador e possessivo. Tentou até mesmo me culpar pela situação dizendo que eu havia me tornado chato e previsível. Mas algo havia mudado em mim. Pela primeira vez não me importei com a aprovação dela. Não me importei em ser chamado de controlador ou possessivo. Simplesmente disse: "Acabou. Não quero mais explicações nem justificativas. Acabou." Ela tentou chorar, tentou me abraçar, prometeu que ia mudar, que era apenas uma fase. Mas eu já havia tomado minha decisão. Nos dias seguintes, Marina tentou de tudo. Mensagens carinhosas, presentes na minha porta, até mesmo aparições no meu trabalho. Chegou a inventar uma crise familiar para tentar me sensibilizar. Mas eu havia aprendido a reconhecer a manipulação. Cada tentativa dela apenas reforçava minha decisão de seguir em frente. A descoberta da traição, por mais dolorosa que fosse, se tornou o catalisador da minha transformação. Comecei a questionar não apenas o relacionamento, mas a minha própria postura diante da vida. Por que eu sempre cedia? Por que sempre colocava as necessidades dos outros antes das minhas? Por que aceitava migalhas de afeto como se fossem banquetes? Decidi que nunca mais seria refém da aprovação de outra pessoa. Comecei a estudar psicologia masculina, a entender padrões de comportamento, a reconhecer sinais de manipulação. Passei a frequentar a academia, não para impressionar ninguém, mas para me sentir melhor comigo mesmo. Investi em minha carreira, busquei uma promoção que eu merecia há anos, mas nunca havia reivindicado por medo de desagradar. Meus amigos e familiares, acostumados com o Lucas passivo, estranharam a mudança. Alguns até tentaram me convencer a dar outra chance para Marina, dizendo que eu estava sendo muito radical. Mas eu me mantive firme. Havia aprendido que a opinião dos outros sobre minha vida era irrelevante se eu não estivesse feliz comigo mesmo. 6 meses depois, Marina tentou mais uma vez. Apareceu na minha porta dizendo que havia terminado com o outro cara, que percebera que eu era o homem da vida dela. Desta vez, eu nem senti raiva. Apenas pena. Pena de uma pessoa que precisava de validação externa para se sentir completa, que jogava com os sentimentos dos outros como se fossem peças de um tabuleiro. Olhei para ela e vi exatamente o que era. Uma mulher bonita, mas vazia, que usava sua aparência e charme para conseguir o que queria. Disse simplesmente: "Desejo sorte na sua busca, mas não será comigo." Ela ficou chocada. Provavelmente esperava que eu corresse para seus braços como um cachorro abandonado que finalmente vê seu dono. Hoje, 1 ano depois, sou um homem completamente diferente. Tenho uma carreira próspera, um corpo que me orgulha, amigos que me respeitam e, mais importante, uma autoestima que não depende da validação de ninguém. Ainda não encontrei uma nova parceira, mas não estou desesperado por isso. Sei que quando encontrar, será uma mulher que me valorizará pelo que sou, não alguém que me tolerará enquanto procura opções melhores. A maior lição que aprendi foi que o respeito próprio não é negociável.
que é melhor estar sozinho com dignidade do que acompanhado em uma relação que nos diminui, e que a verdadeira força masculina não está em ser o mais forte ou o mais rico, mas em conhecer seu próprio valor e não aceitar nada menos do que merece. Às vezes ainda recebo mensagens de Marina. Ela continua tentando, como se não conseguisse aceitar que perdeu o controle sobre mim. Mas eu nem respondo mais. Tenho coisas mais importantes para fazer do que olhar para trás. E você que está lendo isso agora, provavelmente reconhece algo de si mesmo nesta história. Talvez esteja passando por algo similar, ou talvez esteja começando a perceber os sinais que eu ignorei por tanto tempo. Deixe-me te dizer uma coisa. Você merece mais. Merece ser valorizado, respeitado, amado de verdade. Não aceite migalhas. Não seja a segunda opção de ninguém. A jornada de transformação não é fácil, mas vale cada esforço. Porque no final, você descobrirá que a pessoa mais importante da sua vida sempre foi você mesmo. E quando você verdadeiramente se valorizar, o mundo inteiro notará a diferença.